Bom dia, meus irmãos, bom dia. Bom dia, gente. Graça e paz, amém? Vamos começar a semana aí com ânimo, com energia. Graças a Deus, é bom a gente estar junto. Mais um domingo para a gente começar mais uma semana diante do nosso Deus, colocando nossas vidas diante dele, buscando orientação, entendimento, sabedoria na palavra dele. É por isso que nós estamos reunidos então aqui nessa manhã, né? Para estarmos diante do nosso Deus, que é bom, que faz grandes coisas em nossas vidas, e é uma alegria para nós nos reunirmos na presença desse Deus. Vamos começar fazendo uma oração então, pedindo que Deus esteja aqui nos abençoando, trabalhando em nossas vidas, falando em nossos corações. Vamos pedir a bênção de Deus para a nossa escola dominical. Eu vou pedir para o nosso irmão André orar por nós, pedindo a bênção de Deus. Amém, amém. Bom, já vamos dividir em salas. Adolescentes podem subir e não, a classe de novos membros terminou na semana passada, então o pessoal da classe de novos membros vão ficar aqui conosco, mas os adolescentes vão ter aula normalmente, então adolescentes podem subir e quem é da classe de novos membros e adolescente, se quiser subir, pode subir também. Fica à vontade. E nós vamos dar andamento aí no nosso curso Aprofunde. A gente está na reta final do curso. Quando a gente começou, a gente falou assim, olha, a gente ia trazer alguns fundamentos teológicos da fé cristã, que nós entendemos que são essenciais. Aí falamos sobre a palavra de Deus, a revelação de Deus, falamos sobre as doutrinas da graça também, aprofundamos nisso. E essa série também tem como propósito não só alguns temas teológicos, mas alguns temas éticos. E aí nós começamos então a falar desses pontos éticos, falando sobre namoro, casamento, falamos sobre divórcio e novo casamento, e agora a gente, na parte final aí da nossa série, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre como é uma família que funciona. Então, falamos sobre namoro, casamento, o que tem que fazer antes, como é que funciona antes, falamos sobre os problemas do casamento, divórcio, novo casamento, como lidar com isso, e hoje então, já fechando então a nossa última parte aí dessa série, a gente vai falar sobre como é que é uma família que funciona. Não adianta só você ter o compromisso seguinte, até que a morte nos separe. Isso é verdade que ser fiel tem a ver com isso também, com você, até o final eu estarei com essa pessoa. Mas ser fiel também tem a ver com, enquanto estamos casados, e enquanto vivemos, antes da gente morrer, cada um tem que cumprir o seu papel. Então, ser fiel no casamento não é só não trair. Ser fiel dentro da família não é só não fazer errado, mas é também você cumprir a sua parte e fazer o seu papel. E isso é uma coisa importante, porque normalmente quando a gente pensa em fidelidade, a gente só pensa em não fazer algo errado. Eu não posso pular cerca. E é verdade, isso é ser fiel. Mas ser fiel não é só isso. Ser fiel também é, dentro do casamento, fazer o que eu tenho que fazer, o que Deus deseja de mim. E a gente vai falar então como que é a estrutura de uma família que funciona. E o tema aqui, assim, uma frase que eu ouvi uma vez e isso me marcou, porque é muito verdadeiro. É que é o seguinte, existe família perfeita, gente? Não existe, né? Toda família, em todo lugar que você for, vai ter problema. Mas existe família que funciona. Não tem família perfeita. Mas existem famílias que funcionam. Que apesar das imperfeições de todo mundo, apesar dos pecados de todo mundo, eles conseguem conviver. Eles vivem em harmonia. Tem dificuldades, tem dias e dias, mas quando você olha de maneira geral, a coisa anda. Não existe família perfeita, mas existe família que funciona. E a palavra de Deus nos mostra qual é o modelo dessa família, que funciona. E é isso que eu quero explorar com vocês, então, a partir de hoje. Não sei se eu vou conseguir, eu já começo aqui entregando os pontos. Não sei se eu vou conseguir terminar minha aula hoje, mas até semana que vem eu termino. Talvez a gente tenha que dividir em duas partes, mas essa é uma aula importante sobre como é uma família que funciona. É sobre isso que a gente vai falar. Gente, quero começar fazendo essa pergunta. Quais são as características de uma família que funciona? Na sua opinião. Quais são as características de uma família que funciona? Um de cada vez. Para não tumultuar aqui a nossa aula. Pode falar, André. Olha que interessante, quando cada um consegue cumprir, eu diria o seguinte, primeiro a gente precisa ter consciência de qual é o nosso papel, né? Se tem uma coisa que a nossa cultura bagunçou, é qual é o papel de cada um. Sabe uma coisa muito ruim dessa visão que a gente tem do mundo, que não, a gente tem que... E existe um ponto muito bom nessa ideia de a gente não pode... A gente tem que lutar pela igualdade.
para que todo mundo seja tratado igual. É verdade. Mas existe uma coisa sutil que vem junto com isso, que é não tem mais diferença entre as pessoas. E existe diferença entre as pessoas. Entre um homem e uma mulher, entre pai, entre filho. E quando você acaba com todas as diferenças, você traz uma grande confusão. Porque agora, qual que é o lugar de cada um? Não existe mais. Então, uma coisa muito ruim da nossa cultura, e o discurso é muito bonito, né? A gente precisa ser todo mundo igual, a gente precisa cultivar o respeito, porque todos nós estamos no mesmo nível. Isso tem um aspecto verdadeiro. Mas junto com isso, vem um aspecto de que não existe diferença nenhuma entre ninguém. E isso traz uma coisa muito ruim, que é uma bagunça. Porque se é todo mundo igual, se todo mundo ocupa o mesmo espaço, e essa é uma fala, todo mundo pode ocupar os mesmos espaços, a pergunta é o seguinte, então, qual que é o papel de cada um? Não tem mais. Então, eu diria que, boa colocação, André, e eu diria que começa por a gente entender qual é o nosso papel dentro de casa. Qual é o meu papel dentro da função que eu ocupo dentro de casa, e aí não só entender, né, mas cumprir o seu papel. O que mais? Quais são as características de uma família que funciona? A perspectiva de que a palavra de Deus é a autoridade da nossa família. Então, a autoridade máxima, quem manda aqui na coisa é Deus. E a gente se submete a Ele. O que mais? Grilo, né? Isso- Com certeza. E é verdade. Vamos conversar um pouquinho disso. Ô, gente, eu quero pegar o texto de Efésios. Abre a Bíblia aí. Efésios capítulo 5, verso 22. E vocês vão perceber o seguinte. Abre aí, Efésios 5. A gente vai explorar esse texto. Onde vai falar do papel de cada um. Porque no fim, gente, uma família que funciona, basicamente, é uma família que cada um entende o seu lugar e cumpre o seu papel. Pense numa família como uma grande máquina que tem várias engrenagens. Uma máquina que funciona bem é uma máquina onde todas as engrenagens estão no lugar certo e girando do jeito certo. É ou não é? Isso funciona. É o que faz a máquina funcionar. Quando que uma máquina para de funcionar? Quando alguma engrenagem ali perdeu o lugar, não está girando certo, não está. Uma família que funciona tem muito a ver com cada um entendendo o seu lugar e cumprindo o seu papel. E aqui uma coisa legal até de falar. A família não é uma bênção apenas para cristãos. A família é uma bênção dada por Deus para a humanidade. E digo o seguinte, você tem muitos não cristãos que entendem esse negócio de cada um tem o seu papel e cumpre o seu papel e vive muito melhor do que crente. Porque embora sejam crentes e se dizem comprometidos com a palavra de Deus, eles não se submetem de fato ao que a Bíblia diz. E percebe, você não precisa ser crente para desfrutar das bênçãos da família. Você precisa entender como a família funciona e se dispor a cumprir o seu papel. E mesmo que você não seja crente, se você entender isso e se dispor a fazer isso, a coisa funciona. Porque a família não é uma bênção só para cristãos, é uma bênção dada por Deus para toda a humanidade. Mas é claro que com o Senhor, a gente consegue desfrutar de todas as bênçãos da família. E um não crente não vai conseguir. Então, um crente, quando você compara os dois, um não crente ele é limitado até onde ele vai conseguir desfrutar dessa bênção. O crente, entendendo a palavra de Deus e cumprindo cada um o seu lugar, ele é ilimitado o tanto que a família pode ser uma bênção e uma fonte de bênção para ele. Vamos falar um pouquinho sobre, então, qual que é o papel de cada um. E aí, gente, eu quero trazer duas características de uma família que funciona. Basicamente, duas coisas. Primeiro, uma família que funciona é uma família unida. É interessante porque, e aí deixa eu explicar melhor o que eu quero dizer com isso. Efésios 5, verso 28. Depois a gente vai ler todo o texto, mas eu quero ler só esses dois versículos primeiro. Efésios 5, 28 vai dizer o seguinte: assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Percebe como Paulo descreve o casamento como uma coisa tão unida, que quando o marido faz alguma coisa para a esposa, ele está fazendo para si mesmo. Ele tem que olhar para a esposa como parte dele mesmo, como uma extensão de quem ele é. E aí, e no verso 31,
vai dizer, e aqui é uma repetição de Gênesis 2:24, eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E aqui, gente, eu não vou gastar muito tempo nisso daqui, mas uma primeira informação que parece básica, mas não é. Uma família que funciona é uma família unida, onde o marido e a mulher, principalmente, a dona Maria Marta falou bem, porque tudo começa com marido e mulher, eles se veem como um time, de fato. Como uma coisa integrada, não como a gente está competindo aqui, para ver quem que vai mandar e quem que não vai mandar, qual que vai ser a vontade que vai ser feita, mas eles se veem como uma unidade, onde nós estamos juntos, desenvolvendo e construindo uma coisa juntos. Gente, embora isso seja óbvio, a maioria das famílias no nosso tempo não são unidas. Já parou para pensar nisso? A maior parte das famílias e dos casamentos da nossa cultura, eles não vivem como uma só carne. Quer ver? Eu vou dar alguns exemplos. Na nossa cultura, é difícil você ver casais onde financeiramente os dois têm uma conta só. Financeiramente eles trabalham juntos. A coisa mais comum do mundo é casamentos que se organizam assim. Os dois se sentam e falam assim, ó, essa conta aqui você paga, essa conta aqui eu pago. Não, o dinheiro é meu, então se eu quiser comprar eu compro. Eu estou trabalhando, então... Isso é muito comum na nossa cultura. É muito difícil. A esposa, quando não trabalha, ela tem que ficar implorando para o marido. Mesada, ela tem que ter mesada. Não existe unidade como assim, ó, não tem o meu dinheiro e o seu dinheiro. É nosso. Não existe o seu salário e o meu salário. É nosso. Percebe o seguinte, por que existe essa separação financeira? Porque no fim o casal não está unido. Então o marido tem medo de como... Um não confia no outro. Entendeu? Eles não estão juntos. Não pode ter isso dentro do casamento, gente. É uma só carne, entendeu o negócio? Não pode ter nada separado dentro de um casamento. Você tem unidade financeira, você tem unidade emocional, você tem unidade emocional, você tem unidade social. A gente está junto o tempo todo. Não tem essa de, minha esposa vai sair com os amigos dela, os meus amigos são outros. Meu filho, não tem essa. É unidade, entendeu? A coisa tem que ser junta. Uma família que funciona é uma família unida. Onde não tem como você falar onde um começa e o outro começa. Onde não tem os meus planos e os seus planos. Não tem o meu dinheiro e o seu dinheiro. Não tem o que eu quero e o que você quer. A gente conversa, chega num consenso e é o que a gente quer. É o nosso dinheiro, são os nossos planos. Uma família que funciona é uma família unida. Infelizmente, na nossa cultura, cada um tem seus planos, cada um tem seus projetos. É muito comum isso. Não, eu quero fazer isso. Não, mas então é o seguinte. Você faz, mas termina porque depois... Cada um tem seus planos, seus projetos pessoais, cada um tem suas atividades, suas responsabilidades, suas agendas independentes. Isso daqui é uma coisa muito comum. É quase que vira dentro de casa um negócio onde cada um tem seus horários. Eu não sei se vocês percebem isso, mas na nossa cultura de maneira geral, as famílias é quase que uma república. Onde cada um tem a sua vida particular, e aí você tem alguns espaços em comum ali. E aí no final, eu morei em república, né, na época de faculdade. E aí no final você divide a conta no mês. E é assim. Muitas famílias convivem dessa forma. Não fazem mais nenhuma refeição juntos. Não conversam mais direito. Cada um não tem conversas profundas. Onde cada um sabe o que está no coração do outro. É muito comum isso. Famílias onde... chega na hora do jantar, tá todo mundo em casa, mas o filho janta lá em casa, lá no quarto dele, não sei quem, não sei o que, cada um no horário. Não existe essa integração entre eles. Não tem conversas profundas. E aqui, gente, eu não estou falando o seguinte, nossa, todos os dias você tem que passar o dia inteiro com a sua família. Mas o ponto é, a gente conversa sobre as coisas da vida, a gente conversa sobre o que está no nosso coração, que a gente está feliz, a gente está triste, a gente está tranquilo com alguma coisa, a gente está bravo com alguma coisa. Unidade. Percebe que a unidade, ela tem muito a ver com a profundidade do relacionamento que nós cultivamos. E quando eu falo de relacionamento profundo, eu estou dizendo o seguinte, nós precisamos conversar sobre as coisas que estão de fato no íntimo do nosso coração. Uma coisa muito comum, que eu ouço bastante, são maridos e esposas falando assim, ela não conversa comigo, ela não conta para mim. Ela conta pra amiga, ele conta pro cara lá, mas comigo ele não conversa. Uma família que funciona é uma família onde a visão é uma só carne, entendeu? A começar no casamento. Cultiva esse relacionamento profundo e íntimo. É uma família unida. Uma família unida funciona assim, ó. A alegria de um
é a alegria de todos. Quando um está feliz, quando acontece uma coisa boa, todo mundo se alegra. A derrota de um é a derrota de todos também. Quando um está triste, isso daí todo mundo fica triste. Os sonhos e os planos são os mesmos. Ah, mas eu queria muito isso. Mas não cabe no meu contexto familiar, eu abro mão dos planos, das coisas que eu queria para a gente desenvolver um projeto juntos. Isso é uma família que funciona. É onde todo mundo está disposto a abrir mão para a gente construir alguma coisa juntos. Quer falar, irmã? Pode falar. E aí percebe o seguinte, a questão sexual é o reflexo de uma só carne fisicamente. Mas uma só carne não é só fisicamente, é em todos os aspectos. Então é preciso cultivar isso em todos os aspectos. Porque uma família que funciona é uma família unida, onde os dois se veem como uma só carne. A galera vive junto, isso é uma família que funciona. Eles estão juntos e eles estão se encorajando. Quando um está triste, um está ajudando o outro. Quando está lá o marido no trabalho passando por problema, a esposa não fica... Não, ela está encorajando ele. Quando a esposa está vivendo alguma situação, o marido está lá encorajando, os filhos e assim por diante. Eles estão juntos. Eles olham o seguinte, se eu ficar puxando o outro para baixo, eu estou no barco e ele, se o barco afundar, eu afundo junto. Gente, eu acho que grande parte dos problemas que a gente tem na família é porque a gente não se olha como assim, ó, nós estamos no mesmo barco. Nós estamos jogando no mesmo time. Se você está no mesmo barco que alguém e você começa a furar o barco, você vai afundar junto. A gente precisa ter essa perspectiva. Isso é uma família unida. Um ajuda o outro em tudo que pode. Em tudo que eu puder te ajudar, te encorajar, eu vou ajudar. E a vida é assim, a vida tem várias fases, né? Então tem fases mais complicadas, tem fases mais turbulentas. Com os nossos filhos, tem várias fases também. Eu tenho uma filha de 5 e um de 2. As crianças vão passando por fases diferentes, né? E uma família unida é uma família que vai discernir essas fases e vai, opa, agora que eu vai precisar de mais, agora que a gente faz tudo que a gente pode. A visão de uma família unida é, nós somos um time e estamos desenvolvendo um projeto juntos. Cada um tem que assumir o seu posto e fazer o seu melhor, trabalhando pelo bem da nossa família e para a glória do nosso Deus. Isso é uma família que funciona, gente. Eu sei que parece óbvio, não é óbvio isso? Eu estou falando aqui alguma novidade? Não estou, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Das famílias da nossa cultura, quantos por cento você acha que vive assim? Infelizmente, a minoria. Infelizmente, nós chegamos na época que a gente precisa falar o óbvio. Porque a nossa cultura se afastou tanto das coisas de Deus e da palavra de Deus, que vira tudo uma loucura. Então, uma família que funciona é uma família que é unida. É óbvio, mas é a verdade. Segunda coisa, e aqui é onde eu vou gastar mais tempo. Uma família que funciona, gente, é uma família em que cada um entende o seu papel e cumpre o seu papel. E agora eu quero ler com vocês Efésios 5. Eu vou ler do 21 até o 33, a princípio. Agora a gente vai falar sobre papel de marido e de mulher. Qual é o papel de cada um? E aqui uma palavra importante é o seguinte. Para aqueles que estão aqui e não são casados, uma coisa que eu sempre falo, é sempre bom aprender antes. Para não aprender, é melhor se aprender antes para fazer certo do que depois ter que ficar corrigindo. Então, se você está aqui, você é novo ainda, não é casado ainda, é bom você já aprender já. Então preste atenção, para você entender como é que a coisa funciona, como é que a máquina gira. Então eu quero ler para você Efésios 5, a partir do 21. A partir do 22. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne.
Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também, quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo e que a esposa respeite o seu marido. Paulo está falando sobre como deve ser a dinâmica dentro de casa do relacionamento entre um marido e uma esposa. E guarde isso, uma família que funciona é uma família que cada um entende o seu papel e cumpre o seu papel. E qual é o papel do homem, segundo esse texto que a palavra de Deus nos coloca? Gente, o papel do homem dentro de casa, qual é o posto do homem? Pense numa empresa que cada um tem a sua vaga. A família é como se fosse isso, e o homem tem um papel, a mulher tem um papel, como pais eles têm um papel, e como os filhos também têm um papel dentro de casa. Qual é o papel do homem? O papel do homem é a liderança e o cuidado sacrificial. Perceba que o texto vai colocar, olha no capítulo 5, verso 23, ele vai dizer: o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Não é novidade isso, mas a Bíblia estabelece o marido como o líder dentro de casa. Ele é o responsável e ele é quem dá a palavra final. Então, dentro da visão bíblica, como que a família se estrutura? O marido é quem deve ocupar o papel de liderança dentro da família. Gente, todo lugar para funcionar bem precisa ter comando. Quando você não tem alguém coordenando as coisas, tudo vira uma bagunça. E vocês já ouviram o ditado, né? Cachorro com muito dono morre de fome. Porque aí no fim, quando todo mundo manda, ninguém manda. Quando todo mundo faz, a coisa vira uma bagunça. E Deus estabeleceu o homem como aquele então que deve assumir a liderança da sua família em todas as coisas. O texto vai dizer que a esposa deve se submeter ao seu marido em todas as coisas, como ao Senhor. Isso significa o seguinte: em todos os aspectos da família, quem é o responsável é o homem. E aqui tem um ponto importante. Presta atenção, mulheres e homens também. Liderança na Bíblia não é privilégio. Liderança na Bíblia é responsabilidade. O homem não tem nenhum privilégio pelo fato de ser líder. Pelo contrário, ele é o responsável. Se tudo que der errado é culpa de quem? Do homem. Eu tenho um presbítero aqui na igreja, o presbítero Fábio, que ele sempre fala isso. Toda vez que a gente tem algum aconselhamento, etc., ele fala assim, eu sempre parto da premissa que se está com problema, a culpa é do homem. Porque ele é o responsável por organizar as coisas. É claro que a gente vai chegar lá, no papel da mulher também. Mas, em última instância, o homem é um ponto interessante para a gente pensar. Quando Adão e Eva pecaram, toda a trama aconteceu em volta de quem? De Adão ou de Eva? De Eva, certo? Ela comeu do fruto, ela caiu, ela foi seduzida pela serpente e tudo mais. E o texto vai terminar dizendo o seguinte: e aí ela pegou do fruto e deu para o seu marido e ele também comeu. Quase que Adão, na história do primeiro pecado, é um coadjuvante ali. Mas quando Deus aparece, ele chama quem? Adão, porque você está escondido. Por um acaso você comeu do fruto? Ele vai direto em Adão. Porque, gente, o responsável da coisa, uma das coisas que a gente fala é: Eva só pecou porque, do jeito que a trama é construída, Adão estava do lado. E ele, como líder, foi omisso ali. Porque ele vendo Eva ali e ele não fez nada, e depois ele come do fruto junto, está errado. O homem é o responsável diante de Deus. E presta atenção, não é só responsável por colocar a comida na mesa. Ele é responsável pela família como um todo. Ele é responsável pela educação dos filhos, ele é responsável pelo bem-estar de como as coisas estão acontecendo, ele é responsável pela direção da casa, ele é responsável por tudo diante de Deus. Pense numa loja que tem um gerente, e esse gerente, ele administra várias coisas, e nem tudo é ele que faz. Mas qualquer coisa que der errado, o dono vai cobrar de quem? Do gerente. Ele que é o responsável ali. Na visão bíblica, essa é a visão de como a família funciona e o papel do homem diante de Deus. Entenderam isso? Pode falar, André. E é exatamente isso. E esse é o meu próximo ponto, porque ele vai dizer o seguinte: ok, então o homem é o líder, mas como é que ele deve exercer essa sua liderança?
E aí eu quero trazer 3 aspectos da liderança bíblica. Primeiro, o homem deve exercer essa sua liderança de maneira sacrificial, porque o texto vai dizer o seguinte, olha só o verso 25. Maridos, que cada um ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A ideia é o seguinte, o homem é o líder, ele é o responsável, e ele deve usar essa posição para quê? Para se sacrificar. A ideia é que eu vou liderar a minha família não pensando no meu bem-estar, não pensando no que eu quero fazer, mas pensando no que Deus deseja de mim e o que é o bem diante de Deus para minha família. E aqui tem um ponto importante. O homem não está nem pensando no que a mulher quer ou no que os filhos querem. Ele está pensando no que Deus quer, o que é o melhor para minha família diante de Deus. E ele não está preocupado com o conforto dele, não está preocupado em... Porque tem muito homem folgado. Aquela cena que todo mundo conhece. É o cara que trabalha o dia inteiro, chega em casa, tira o pé chulezento, coloca em cima da mesinha de centro e fala para a mulher, ó, já trabalhei o dia inteiro, agora se vira aí, você arruma as crianças aí, você faz aí. Meus irmãos, liderança em casa não é assim que funciona. Eu não estou preocupado com o meu conforto. Eu sempre falo que o homem tem que ser o primeiro a acordar e o último a dormir. Porque daí é o seguinte, ele está o dia inteiro trabalhando em favor do que é melhor, do que Deus deseja para mim, para minha vida e para minha família. Então, essa liderança não é uma posição para ser servido, mas uma liderança para servir. Como Jesus. Porque pensa assim, Jesus não é o líder da igreja? É, né? E a pergunta é, Jesus exerce a sua liderança sendo servido ou servindo? Servindo, né? E servindo a ponto de se sacrificar, literalmente derramar o seu sangue pela igreja. Uma pergunta que às vezes faz, pastor, mas até onde eu tenho que ir? Até já derramou o seu sangue? Se não derramou, você está pouco ainda. Tem que queimar um pouco. Tem que gastar um pouquinho mais. Porque o nosso padrão e o nosso modelo é assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, percebe que isso daqui não é um privilégio, gente. Isso daqui é uma responsabilidade muito grande. Eu não devo pensar em nenhum momento no meu conforto e nos meus planos, mas no bem de toda a minha família aqui diante de Deus. E eu quero enfatizar isso, o bem da minha família diante de Deus. Não que cada um quer, porque tem muitos homens que ficam assim, ele quer agradar a esposa, ele quer agradar os filhos, aí fica na... Não. E mães também, principalmente com filhos, quero agradar. Não, eu estou pensando que é o bem deles diante de Deus. Esse é o papel do homem, liderar sua família de acordo com os planos de Deus. E o modelo é Cristo e a sua obra. Isso significa o seguinte, se alguém tiver que sair no prejuízo dentro de casa, quem que é para sair? Quem que é para sair? O homem. Se alguém tiver, se alguém tiver que se sacrificar, se tem que ficar pesado para alguém, o homem é aquele que deve assumir a dianteira. Claro que é um conjunto, a gente já vai falar do papel dos outros também. Mas a ideia é que o homem ele tem que assumir essa dianteira. Assumir esse papel. Que é isso que Deus deseja de nós. Porque é isso que Jesus fez pela gente, não é? Ele é o nosso modelo. Então, maridos, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E aqui uma palavra para as mulheres que estão aqui e são solteiras. Quer casar bem? Arruma um homem que você olha e fala, ele vai ser assim. Depois não adianta chorar. Não adianta reclamar depois. E pais que estão aqui, oriente seus filhos. Sabe uma coisa que a gente tem que tomar cuidado na nossa cultura? Eu não sei se vocês percebem isso, mas existe uma tendência de uma valorização dos homens que são mais femininos. Um homem que é sensível. E aqui, não estou falando que o contrário de sensível não é ser grosseiro. Não estou falando disso. Mas a gente ouve isso, né? Homens, você tem que deixar o seu lado feminino. Gente. Aí a mulher casa com um homem super sensível, mas não é homem dentro de casa. E aí acha ruim, né? E aí não vai dar certo. Porque é uma família que funciona, é uma família onde o homem tem essa visão e ele assume esse lugar dentro de casa. E exerce a sua liderança dentro de casa de maneira sacrificial. Então, o marido deve ser líder e exercer sua liderança de maneira sacrificial. Ele deve, e esse é um segundo ponto importante sobre a liderança do marido, ele deve visar principalmente o progresso espiritual da sua família. Qual que deve ser, assim, a principal preocupação do marido ao liderar a sua família? Deve ser o progresso espiritual da sua família como um todo. Olha só
versos 26 e 27, vai dizer o seguinte, que Cristo, verso 25 vai dizer que Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para quê? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Qual o propósito de Jesus ao se sacrificar pela igreja? Purificar a igreja pela palavra, e olha o instrumento que Jesus usa para purificar a sua igreja, para apresentar a sua igreja no último dia, quando Jesus voltar, sem mancha nem ruga, porém santa e gloriosa. A ideia é o seguinte, a figura é bonita. Jesus está noivo, e ele está preparando a sua noiva para o dia do casamento, que é a volta de Jesus, para que ela esteja o mais bonita possível para o dia do casamento. E ele está dizendo o seguinte, o homem tem que amar a esposa e amar a sua família dessa maneira. Preocupado com o quê, principalmente? Com apresentar a sua esposa e a sua família como uma noiva gloriosa, sem ruga, sem mancha e sem defeito. Um bom marido, gente, é aquele que está preocupado, principalmente, com o progresso espiritual da sua família. É exemplo de devoção, é exemplo de amor a Jesus, e ele está o tempo todo direcionando a sua família de acordo com o que Jesus deseja. Então percebe, eu tenho que exercer minha liderança de maneira sacrificial e preocupado principalmente com o quê? Com levar meus filhos para a Disney? Com os meus filhos aprender inglês, espanhol? Não. Meus filhos aprenderem quem é Jesus, minha esposa aprender quem é Jesus, se desenvolver na sua vida com Jesus. Esse é o papel do homem, principalmente dentro de casa. Por isso, o homem, e a gente está estudando isso no grupo de homens, ele deve assumir o papel de pastor da sua família. Você tem o pastor na igreja, mas dentro da minha casa, quem é o pastor sou eu. Investindo profundamente na vida espiritual da sua família. Isso envolve várias coisas, por exemplo, isso envolve você acompanhar e aconselhar sua esposa e seus filhos. Homens, eles precisam estar sabendo o que está acontecendo na vida dos filhos. Só que está conversando com a esposa. Para isso, eles precisam conhecer a Bíblia também, estudar a Bíblia. Para eles poderem saber o que Deus deseja deles, o que Deus quer, como lidar com aquelas situações. O homem é quem deve liderar o culto doméstico em casa, ele que deve puxar, e ele que deve liderar. Ele é quem deve ter um profundo compromisso com a igreja. Com o povo Infelizmente, gente, qual que é a realidade da maior parte da nossa cultura? É muito comum você ver esposas que elas vêm sozinhas na igreja com os filhos. E às vezes o marido é até crente, mas é daquele jeito, né? Hoje ele foi jogar bola. Não tem aquele compromisso com as coisas de Deus. Com a igreja do Senhor. Ele deve ser exemplo, e o principal exemplo dentro de casa de devoção ao Senhor. A pessoa de mais oração na família deveria ser o homem. O que mais tem prazer na palavra de Deus deveria ser o homem. É claro que a mulher deveria ser na mesma proporção, mas vocês estão entendendo aqui. Ele deveria ser o principal exemplo disso. Aquele que puxa. Homens têm uma responsabilidade muito grande dentro de casa, diante de Deus. E aqui, mais uma vez, não é responsabilidade, não é privilégio, é responsabilidade, porque Deus vai cobrar isso da gente. Então, ele deve exercer a sua liderança, principalmente no que diz respeito à questão espiritual. E, ainda falando da liderança, ele deve exercer sua liderança para cuidar e suprir as necessidades físicas e emocionais da sua família. E aí olha o que Paulo vai falar, versos 28 e 29, falando ainda do marido, ele diz o seguinte: o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Olha só. E marido, vocês devem amar como Cristo amou a igreja. E qual que é o outro exemplo que ele usa? Você deve amar como você ama o seu próprio corpo. E o que você faz com o seu corpo? Você não alimenta o seu corpo? Você não cuida do seu corpo? Assim também você deve fazer com a sua esposa. E a gente pode estender isso com a sua família. E a ideia aqui é o seguinte: o marido ele deve exercer a sua liderança preocupado em suprir as necessidades da sua família. Não os caprichos da sua família, mas as necessidades da sua família. Então existe uma responsabilidade do marido de proteção, de provimento e de cuidado sobre a sua família. Gente, o marido é quem deve e é quem é o responsável. Eu sei que a nossa cultura vai bagunçando as coisas, mas biblicamente falando, o responsável por prover sustento para a família é o homem. Cuidado, proteção é o homem. Não estou dizendo aqui que a mulher não pode trabalhar, nada disso. Mas a responsabilidade primeira disso é do homem. E ele não deve colocar essa carga sobre a sua esposa. Por que eu estou falando isso? É claro que, gente, nós vivemos em um país pobre,
E é um país pobre mesmo. Eu estava vendo estatísticas esses dias sobre isso, e eu estava vendo o seguinte, uma pessoa que mora na Europa e que trabalha como entregador do iFood, tipo isso, ele vive no mesmo padrão de vida que uma pessoa aqui no Brasil que ganha uns 8 mil reais por mês. Porque no Brasil as coisas são caras, mercado é caro, moradia é cara, tudo é caro. Então, infelizmente, no Brasil, em muitos casos, a esposa trabalha por necessidade mesmo. É necessário. Porque não dá. Mas, o marido não pode. E aí, coisa que eu já vi bastante, o marido fala, não, você tem que me ajudar. Não, só eu que... Não, você tem que... Não, não tem nada, meu filho. É responsabilidade nossa prover o cuidado e o sustento da nossa família. E aqui, você não precisa... E aqui, gente, outro parênteses importante. Nós vivemos em uma cultura que vai dizer que para uma família viver bem, ela precisa viver uma vida muito luxuosa. Se eu fizesse aqui, ó, rapidinho. Quem aqui morou numa casa de 3 cômodos, com 10 irmãos? No passado, as pessoas viviam com muito pouco. E melhor que hoje em dia, né? Meu pai sempre fala isso. Nossa, filho, eu fico lembrando quando eu era criança. Morava lá numa casa de 2 cômodos. Era eu, meus irmãos, os primos. Morava lá, dormia tudo amontoado lá. Não tinha quase nada para comer. E parece que a gente vivia... Eu não sou mais feliz hoje do que eu era naquela época. Porque a vida também não está no conforto, né? Assim, a alegria da vida não está em viver uma vida luxuosa. Muitas das coisas que nós colocamos como necessidade é só capricho nosso mesmo. Mas enfim, fecho parênteses aqui. Mas a palavra de Deus vai colocar o marido, então, como esse que deve ser o provedor das necessidades físicas e emocionais também da sua família. Nesse cuidado, ele deve considerar a sua esposa como a sua esposa é uma mulher, e por isso ela deve ser tratada como tal. 1 Pedro 3,7 vai dizer o seguinte, que o marido deve ter discernimento e amar a esposa, tendo consideração por ela como parte mais frágil, porque sois herdeiros da mesma graça. E aqui o que a palavra de Deus quer dizer é que Deus criou as mulheres com uma estrutura física e emocional diferente do homem. E essa estrutura faz com que ela tenha algumas habilidades a mais que o homem não tem, mas de contrapartida ela não tem a mesma estrutura emocional que o homem tem. Por isso, é como se ele estivesse dizendo o seguinte, maridos, não tratem suas esposas como outros homens. Porque tem marido que trata a esposa como se fosse outro homem. Exige dela tenha consideração por ela como parte mais frágil. O jeito que você fala com uma mulher é diferente do jeito que você fala com um homem. As coisas que você fala é diferente. Então, a palavra de Deus coloca isso como parte do papel do homem. Ter esse discernimento para, então, cuidar da sua família e cuidar da sua esposa. Então, esse é o papel do homem. Liderança e cuidado sacrificial. Quais são as duas grandes distorções que a gente tem no nosso tempo? E sempre na cultura você vai ter... Esse é o equilíbrio bíblico. Na nossa cultura descamba para que lado? Por um lado, você tem o machismo, que é quando o marido ele considera a sua esposa como se ela fosse inferior e como se ela fosse alguém para servi-lo. Então, ele trata ela como quase que uma serviçal dele, e ele não a trata bem, não a trata com amor, não a trata com carinho, mas a trata com brutalidade e como se fosse propriedade dele. Então, a gente tem muito disso, e esse é o machismo. E, por outro lado, você tem o homem omisso, que no fim, dentro de casa, e gente, quantas vezes eu vi isso? Coisas que eu já vi acontecer. Recentemente eu vi isso. O marido que estava com uma conta, ela estava em atraso. Aí a esposa, quando tomou conhecimento, ela, nossa, não acredito, tal. E foi lá correr atrás. E aí, comentário da esposa. Eu sempre cuidei dessa parte aqui em casa. Mas depois que as crianças nasceram, ficou difícil, eu passei pro meu marido. Mas eu tô vendo que eu vou ter que pegar de novo. Gente, marido que não serve nem para fazer continha de mais e menos. Não consegue nem fazer uma listinha do que ele precisa pagar. Sabe, onde a mulher é quase que uma criança, que a mulher precisa ficar fazendo tudo. É um homem omisso. Então, ele continua sendo um líder. Quem aqui já trabalhou numa empresa que você tinha um chefe que era omisso? É horrível, não é? Ele continua sendo chefe. Só que misericórdia. É ruim demais. É um homem que não assume a responsabilidade nem a liderança. E aí ele vive sobrecarregando a mulher. Porque a mulher tem que fazer a parte dela e a parte dele. Porque ela tem que ficar igual na roça, o povo tocando gado, tem que ficar tocando, senão não vai.
Ah. Então, mas é falta de responsabilidade. E não que a mulher não possa ajudar nas coisas, tá, gente? O papel da mulher tem esse papel de auxiliar. Mas a ideia é o seguinte: é o homem assumir a responsabilidade e cumprir, e cuidar e direcionar as coisas. Ele não precisa fazer tudo, mas ele precisa sempre estar de olho para ver se tudo está sendo feito. Está acompanhando tudo. Coisa muito comum. O marido que chega na esposa e fala assim: ó, vai lá ver seu filho lá, você precisa conversar com seu filho. Meu, o filho é dela? Ela? O marido vai lá, brinca com a criança. Mas aí, ó, homens, a gente precisa assumir o nosso lugar. Assumir a liderança. Se envolver com tudo que acontece. Nossa mão tem que estar em tudo. É o papel do homem. Assumir essa liderança e nem descambar para um lado nem para o outro. Mandamento bíblico é: homens, assumam a liderança na casa de vocês, de maneira amorosa, sacrificial, espiritual e servil. Amém? Pode falar, André. Não, e a gente vai falar disso agora, e muitas vezes a mulher ainda vai falar o seguinte: não acredito que seu pai falou isso. Não. Vamos entrar, Vamos entrar nesse ponto agora. Mas percebe isso daí, André? Tem a ver com a família desunida. Em que a criança, ela... Quer ver um aspecto que você começa a perceber como o homem e a mulher, eles não são uma só carne? O filho, ele pergunta para um, e aí não deu a resposta, ele vai perguntar pro outro. Porque ele sabe o seguinte: meu pai e minha mãe... Porque o certo era o seguinte: perguntou pro pai uma coisa, eu nem preciso perguntar pra minha mãe. Eu vou ouvir a mesma coisa. Os dois caminham juntos. Mas nem sempre é assim que acontece, né? Então, homens, amém? Amém, homens? Cadê os homens fortes? Fala forte aí, meu. Fala amém. Aí, agora sim. E agora, vamos entrar no papel das mulheres. Que oração agora? Alguém fala pra mim que oração, por favor? Eita, aí, ó. Gastei tempo com os homens. Nas mulheres eu só vou dar uma introdução para os homens não ficar tristes, tá bom, irmãs? Mas fica tranquilo, mulherada. Tem uma palavrinha para vocês também aqui nessa manhã. Pode ficar tranquila. Qual é o papel da mulher? Pode falar, William. Boa colocação. E eu vou dar um exemplo para você. Coisas que a gente vê, né? Na vida, a gente vai viver na vida e vai vendo. Quantas vezes eu já vi assim, ó, o cara não tem tempo para nada. Trabalha bastante. Chega de domingo, não quer vir para a igreja. Estou muito cansado. Mas o futebolzinho, o pedal com os amigos, a academia, aí não tem como abrir mão. Boa colocação. E deixa eu te falar uma coisa. Não tem como você ser um homem focado no sucesso profissional e cuidar bem da sua família. O seu foco principal tem que ser a sua família e o bem-estar da sua família. Até porque no mundo corporativo que a gente vive hoje, dependendo do cargo que você tiver, é impossível você cuidar bem da sua família. Porque para assumir aquele cargo, você precisa que aquilo seja a sua vida. Boa colocação. Porque a gente precisa estabelecer muito bem as prioridades. E não tem como você ser um bom marido se você não estiver disposto a abrir mão de outras coisas. Amém? Papel da mulher: submeter-se à liderança do seu marido e auxiliá-lo no que for necessário. Vamos ler o texto. Efésios 5:22. Diz o seguinte: esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor.
E olha o verso 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Qual é o papel da mulher, de acordo com esse texto? Aceitar a liderança do homem. Parece simples, né? Mas não é, vocês sabem que não é, né? Qual é o papel da mulher? Ela olhar como Deus colocou o meu marido como o líder aqui. E o meu papel é aceitar e me submeter à liderança dele. E é legal porque ela fala assim, como ao Senhor. Porque no fim, em última instância, essa não é uma questão entre ela e o marido. É uma questão entre ela e o Senhor. É uma questão de eu vou aceitar ou não a liderança que Deus colocou na minha vida. E percebe que quando ela se rebela contra o marido, ela está se rebelando, na verdade, contra o Deus que o colocou lá. Porque no fim, as coisas estão... Deus estruturou a sociedade com posições de liderança. E o papel... E percebe o seguinte, o que significa submissão, ou se submeter, então, e aceitar a liderança do marido? Significa o seguinte, submissão não é seguir ordens, mas uma disposição interna de seguir a liderança, de apoiar e ajudar o marido e sempre o respeitar. Não é assim, seguir, porque é possível você seguir ordens, entre aspas, e não ser submisso. Vou dar um exemplo simples de pais e filhos. Mas pensa numa situação onde o pai fala, filho, vai lavar a louça. E o filho fala, não vou. Filho, vai lavar, não vou. Vai lavar a louça. E aí o filho só vai lavar a louça depois que o pai fala assim, se você não lavar a louça, eu vou tirar seu celular, eu vou não sei o que. E o filho fala, eu te odeio. E aí ele lava a louça. Ele está seguindo ordens. Está lavando a louça. Ai, que bonitinho, né? Todo mundo olhando pro nenenzinho. Perdi o brilho aqui. Mas um filho que obedece dessa forma, ele está obedecendo, seguindo a ordem. Mas ele está se sujeitando ao seu pai? No coração dele, não. É mais do que simplesmente ok. Mas é uma disposição interna de ok, eu aceito, eu me submeto, eu confio, eu apoio e eu vou ajudar no que eu puder. Gente, submissão, o que é uma esposa submissa, né? É uma esposa que aceita e respeita as decisões do seu marido, principalmente, sabe quando que você vê se uma esposa ela tem essa disposição de coração ou não? A pergunta é o seguinte, quando você não concorda com seu marido? Porque, entenda comigo, se você só aceita quando você concorda, você não se submete a ele, você faz o que você quer. A sujeição é exatamente quando assim, ó, o que o meu marido está colocando não é o ideal, gente. É o marido e a esposa senta, conversa, os dois chegam num consenso. Mas a vida real não é assim. Nem sempre chega num consenso, não é? Nem sempre vocês conversam e falam assim, puxa, não, realmente, de acordo com o que você falou, tal, acho que o melhor caminho é esse. Concorda, tal. Nem sempre é assim. Às vezes eu acho que é isso, aí vocês sentam, conversam e a conversa termina assim. Eu continuo achando que é isso e você continua achando que é isso. Quando isso acontece, quem que dá a palavra final? Quem que dá a palavra final? O marido. E qual é o papel da esposa? Falar, ok, eu aceito. E eu me submeto mesmo que não seja o que eu queria. E percebe que isso não é só, então tá bom, tomara que dê errado. Vai dar errado e você vai ver. E eu vou falar para você que eu avisei. Isso não é submissão. Isso não é aceitar a liderança do marido. Pode falar, André. E percebe que é o seguinte, cada um tem que ficar no seu lugar, entendeu? Ai, mas pastor, e se o que o meu marido está falando, eu não acho que é sábio? Esse é um problema dele com quem? Com Deus. O seu papel, o seu problema com Deus é, esposa, se sujeite ao seu marido. Faz a sua parte. E deixa que o juiz não é você. Não é você que tem que ficar cobrando seu marido. Não é você que tem que ficar infernizando a vida dele. Faça o seu papel. Uma esposa é uma esposa que respeita. Ok, meu amor, eu acho isso, mas você acha isso? Tá bom. O comando está na sua mão. Vamos lá. Ela aceita e respeita as decisões do seu marido.
Não só isso, mas ela tem uma disposição interna de respeito. Isso aqui é um ponto importante que eu quero enfatizar. É não só ok, mas existe uma disposição interna de respeito e de confiança. Mesmo que eu não entenda, ele é o meu marido. Ele é o homem que Deus colocou na minha vida. Então, é isso que eu quero dizer, não só externamente, entendeu? Mas internamente você cultivar essa questão em relação ao seu próprio marido. Esse é o papel da esposa. É um respeito interno. Além disso, uma esposa que se submete ao seu marido o ouve. Sabe uma coisa que é muito comum, gente, mas muito comum, eu, como pastor, lidar em aconselhamentos? Maridos que falam o seguinte: pastor, eu falo para ela, mas ela não me ouve. Aí a gente vem aqui, o senhor fala a mesma coisa, aí ela ouve. Mas eu estou falando isso daí para ela faz 6 meses. Queridas irmãs, ouçam seus maridos. E isso daqui tem a ver com lembra que eu falei que Deus criou o homem e a mulher com estruturas diferentes? Uma coisa que você reclama do seu marido é que, toda mulher reclama disso, que o meu marido, ele não me entende direito, ele é muito frio, ele lida com as coisas assim de maneira muito... É ou não é? Deixa eu te falar uma coisa. Deus criou os homens assim, sabe por quê? Porque para liderar as coisas, você não pode, diante das situações de tensão, se deixar envolver pelas emoções. Você precisa conseguir colocar a bola no chão e de maneira racional falar: opa, peraí. Não, a gente precisa ir por aqui. Então, mulheres casadas, principalmente em momentos de tensão, ouça seu marido. Porque Deus deu para ele uma estrutura emocional diferente da sua. E isso não é que ele é melhor e nem pior. Como eu disse, essa estrutura emocional traz muitas vantagens para o homem e desvantagens também. E traz muitas vantagens para a mulher em outros aspectos e desvantagens também. E é por isso que cada um tem seu papel, entendeu? Mulheres, principalmente em momentos de tensão, ouçam seus maridos. Sabe aquele momento que você está assim, que você não sabe o que fazer? Ouça ele. Porque Deus o colocou na sua vida e confie que Deus colocou ele na sua vida. Exatamente para você poder passar por esses momentos também, para te apoiar nesses momentos. Então, uma esposa submissa, ela ouve o marido dela. E ela ouve assim, não só com o ouvido, sabe? Mas ela dá atenção para aquilo que ele fala. De verdade, gente, isso daqui é um ponto muito importante. E essa é uma reclamação constante que eu ouço de esposas, e eu percebo exatamente isso. Pastor, eu já falei isso para ela. Pastor, eu já falei, eu vi falando isso para ela. Além disso, ela adota uma postura de mansidão e humildade, porque esposas queridas, eu sei que o seu marido fala várias coisas que você não queria ouvir. Ouça com mansidão, com humildade. Ele não é perfeito. Eu sei que não é. Você também não é. Não estou pedindo para você confiar nele, eu estou pedindo para você confiar em Deus que colocou ele. Perceba que é uma questão como ao Senhor. Tem a ver, é uma questão com Deus. E esse é o último ponto aqui. Não é pelo marido. Você tem que fazer isso não pelo marido, mas pelo Senhor. Por causa do Senhor. Estão entendendo, gente? Tá dando para acompanhar aí, né? Que horas são? Deixa eu ver se eu paro aqui ou falo mais um, se eu termino no próximo slide. 10 horas? Dá para ir mais um pouquinho, não tem problema não. Qual que é o contrário da esposa submissa? Ou da esposa que se sujeita ao seu marido? É o que Provérbios chama da mulher rixosa. Abre aí, em Provérbios 10. É interessante demais isso. Porque Provérbios ele vai tratar então sobre quem que é o sábio e quem que é o insensato. E Provérbios, ele sempre que fala da mulher, sempre que ele fala da mulher de maneira negativa e insensata, se você ler Provérbios inteiro, ele vai falar de duas coisas de mulheres insensatas. Vai falar de mulheres que são sexualmente imorais, e a outra coisa é de mulheres rixosas. Interessante que, de tudo que Provérbios fala sobre mulher, esses são os dois grandes pontos que Provérbios trata. E aí vamos ler aí, Provérbios 10, 13. Quem achou, lê para uma mulher, lê para mim, por favor. Mas não é para brigar comigo não, viu? Tô brincando. Esse é Provérbios 10, 13. Ih, eu coloquei esse texto aí no lugar errado. Isso daí era para o próximo, dos filhos. Então lê o 21, 9. Isso. É esse mesmo.
Melhor, é até engraçado, né? É melhor morar no canto do terraço, dormir no relento, sol quente na cabeça, do que dividir a casa com uma mulher briguenta. Tem um outro texto que vai falar que a mulher briguenta é como uma goteira, que você nunca consegue resolver. Hoje em dia as casas têm laje, é mais... A gente não tem muito esse problema. Mas quem morou em casa em sítio antigamente... Sabe aquela goteira que assim, um dia tudo bem, 2 dias tudo bem, 3 dias tudo bem, mas depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos, começa a chover de madrugada, você fala, misericórdia, vontade de morrer. Não... A ideia é o seguinte, é que com o tempo, aquilo vai ficando assim, insuportável. E Provérbios vai falar isso de uma mulher rixosa, briguenta, que implica com tudo. E aí Provérbios 21, 19... Não, o 21, 19. Iracunda. Melhor morar no deserto do que a mulher rixosa e iracunda. Percebe que Provérbios enfatiza que... Gente, o que é uma mulher rixosa? É uma mulher que não respeita as decisões do seu marido. Ou o meu marido faz o que eu quero, ou ele vai enfrentar o poder da minha ira. É isso. Ou ele vai ver. Ou ele faz o que eu quero por bem, ou ele vai fazer o que eu quero por mal. Mas de qualquer maneira ele vai fazer o que eu quero. É isso ou não é? Perceba, por que a gente briga? Porque não fez o que eu quero. É por isso que a gente briga. O contrário de uma mulher submissa é uma mulher briguenta, iracunda, rixosa, que não respeita as decisões e não segue. Ela implica com tudo que não é do jeito que ele quer, que ela quer. Então é assim, nada tá bom, a não ser que seja exatamente. Ela não quer se submeter à liderança, ela quer liderar. E ela quer um marido que segue o comando dela. E a gente até brinca. E tá errado a gente brincar assim, mas em casa é assim. Eu sou o cabeça, mas a mulher é o pescoço. Para onde ela que dá a direção. Essa semana, conversando com o marido, ele disse o seguinte: rapaz, lá em casa é difícil. Eu aprendi o seguinte, eu não posso falar nada. É melhor eu ficar quieto. É melhor eu fazer o que ela fala, porque senão, ou é isso, ou meu casamento vai acabar. É a mulher rixosa. Implica, ou é do jeito que ela quer, ela fala demais. Essa é a característica de uma mulher rixosa, insubmissa. Ela fala demais. Porque ela quer vencer pelo cansaço. Então ela fala. E ela fica, e insiste de novo, e fala de novo. Porque ela acha o seguinte, eu não vou dar trégua para ele. Não vou dar sossego. Por quê? Porque ela não aceita. Quando contrariada, ela parte para o ataque com o intuito de que sua vontade seja feita. Você é igual ao seu pai. Eu sabia. Bem que minha mãe me falou que se eu casasse com você, e ela começa a ofender. Gente, dois recursos usados para manipular as outras pessoas. Primeiro, agressividade. A outra pessoa não faz o que você quer, você ataca ela, ataca a honra dela, ataca a família dela, fala um monte de coisa para ela se sentir acuada e ceder. E um outro recurso é quando você não ataca, não fala, mas você fica extremamente magoada. E chora. E aí o marido não pode falar nada. Ele não pode ter conversas profundas. Porque qualquer coisa é extremamente ofensiva. E no fim, esse é um recurso que a mulher usa. E não só a mulher, o homem também usa esse recurso. Mas é um recurso que ela usa para manipular o marido. Porque aí ele fica com medo de falar, fazer, para fazer o que ela quer. Uma mulher rixosa é uma mulher, quantas vezes eu já vi isso, que critica e envergonha o marido dela na frente dos outros, na frente dos filhos. Coisas que eu já vi. Converso com filhos que falam sobre seus pais, que claramente, assim, você conversou com a mulher antes, é uma reprodução do que a mulher disse. Porque ela fica falando, o seu pai?
Olha, ele não tem jeito mesmo. E fica assim, descredibilizando, diminuindo, envergonhando. Sabe aquele marido que vai ter confraternização de família, ele até tem vergonha de ir levar a esposa, porque vai dar BO. Gente, esposas, o texto vai dizer, sejam submissas aos seus maridos. O que a mulher rixosa provoca? O texto diz que o marido ele prefere morar no deserto, no terraço. Uma mulher rixosa provoca produz maridos calados, que se isolam. E lentamente ela vai minando a vida do marido. Isso é uma coisa comum também, de esposas falarem, meu marido não fala nada comigo. E aqui, pode ser que ele seja calado demais também, não se envolve, etc. Mas pense, será que ele não fala nada porque se ele falar vai dar BO? Será? Ele pode falar? Esposas, e de contrapartida a mulher sábia, a Bíblia vai dizer que ela edifica o seu lar. Ela promove o bem do marido. O Provérbios 31 vai dizer que o coração do seu marido confia nela todos os dias. Porque é uma mulher que se submete. E aqui, gente, última coisa que eu quero dizer nesse texto, que o meu tempo se esgotou. Qual é o limite da submissão da esposa ao seu marido? O limite da submissão ao seu marido é a submissão ao Senhor. Então assim, Júlio, eu preciso me submeter à liderança do meu marido em quê? A resposta é, em tudo que não seja contrário à palavra de Deus. O limite é a palavra de Deus. Então, se ele começar a orientar a família em coisas que são pecaminosas contra Deus, aí não. Porque antes eu sou submisso ao Senhor do que ao meu marido. Mas tudo o que não contraria, esposas, sejam em tudo submissas aos seus maridos, como no Senhor. Isso que a palavra de Deus diz. E a mulher não deve só se submeter ao seu marido, mas ela ajuda ele em tudo que precisa ser feito, porque eles são uma equipe. Então a mulher é auxiliar do marido também, para ele cumprir as responsabilidades dele. Por hoje a gente para por aqui. Semana que vem a gente continua, vamos orar, encerrando a nossa aula. Mas entenderam aí a situação, né? Maridos, liderança amorosa sacrificial, amém? E mulheres, submetam-se como ao Senhor, amém? Vamos orar, fechando a nossa aula. Senhor, obrigado por esse tempo que nós podemos ter aqui juntos. E obrigado pela tua palavra que é sempre muito precisa, Deus. E muito prática também. Obrigado porque o Senhor não nos esconde os segredos da vida. Mas o Senhor deixou tudo isso revelado para nós na tua palavra, que é a palavra da vida. E a nossa oração, Deus, é que o Senhor trabalhe no nosso coração e nos ajude a não só compreender tua palavra, mas nos submetermos a ela. E eu oro por todos aqui, e por todas as famílias aqui presentes, Deus, e que o Senhor ajude cada um a entender o seu lugar, entender o seu papel e se submeter ao que o Senhor deseja deles e cumprir o seu papel dentro de casa, entendendo que ser fiel à nossa família e ser fiel no nosso casamento também tem a ver com cumprir o papel que o Senhor tem para nós. Nos ajude, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém.